Eu tô sendo Oh. atacada por um cachorro. Tá bom. Mauê! Olá! Este é o Patramada Criminal, sejam bem-vindos. Bem-vindes! Essa é a segunda vez que a gente começa a gravar, porque assim é a nossa vida, assim é a vida do podcaster Em Noruega. brasileiro. E em Irlanda. Ai, gente. Gente, falhas técnicas à parte. Hoje é domingo. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente neste domingo de tarde. E obrigada, Natália, pelas suas comidinhas de sempre. Queremos saber quando você vai fazer empadão pra gente. Sim, porque um dia a gente vai fazer um show ao vivo em São Paulo e a entrada vai ser 1 quilo de alimento cozido para a gente. Empadão. Esse alimento tem que ser empadão. É empadão, tá? A É menos porque que a seja Natália. brigadeirão. Tudo que for Quindim. um Quindim. Um quindão. quindão. Um quindão. Natália, amamos você, amamos todas as suas comidinhas. É que o empadão a gente ainda não superou, desde que você anunciou que o fez. Vem É, empadão. exatamente. Venha empadão. Mas esse ainda é um podcast de true crime. Então, Ainda é. conte-nos uma Então vamos. tragédia, dona Schmidt. Vou contar uma história que tá todo mundo mandando pra gente loucamente desde que estourou. E que eu fui pesquisar, né? Porque a voz dos nossos ouvintes barra espectadores é a voz do Popiroto para nós. Nós vamos atrás do que os nossos ouvintes querem. E aí, quanto mais eu lia, pior essa história ficava. E como o último episódio que a gente fez, que cada coisa que eu contava ficava pior, vocês gostaram muito mesmo assim? Vamos nessa mesma vibe do Calma que Piora. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. Que é Ai, meu a Deus. famigerada Cíntia Mariano Dias Cabral, também conhecida, né, informalmente como a madrasta do capiroto. Ai, meu Deus. É, Eu não conheço essa história. Eu muito não bem. li Ó, tudo, eu só li o primeiro artigo quando saiu e daí eu falei, não, gatilhos. Então todo mundo mandou, assim, muita gente mesmo mandou esse caso pra gente pelo Instagram, pelo ICQ, um monte de gente começou a acompanhar, assim, e aí eu fui clicando nos links, eu comecei a clicar em mais links atrás dos links e foi piorando. E como vocês podem ver pelo título, é um caso que não tá solucionado ainda, por isso que o nome é O Que Sabemos Até Agora, porque, meu, tem chão Hum, ainda. Eu tenho certeza que outras coisas vão ser descobertas. Mas olha. tudo que eu vou falar aqui é o que tem, vocês vão ver que a pesquisa foi extensa, tudo que a gente já sabe, que já é de domínio público, que saiu sobre o caso na mídia até agora. Só para reforçar, a gente não vai soltar rumor nem fofoquinha, porque são pessoas que estão na mídia agora, tem famílias envolvidas, tem um monte de gente, a gente não quer. Assim, a gente não quer desrespeitar ninguém, nem falar nada sem ser, né? É, Que e não tem. às vezes Tipo, a gente fala e só atrapalha, né? A é, gente vai falando um negócio, vai comentando, comentando, e quando você vê, alguém já tá falando alguma coisa antissemita, do nada. Aí você fala, como é que eu vim do parar nada. aqui? Exatamente. Então, 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 não estamos no Brasil, a gente não tem informação privilegiada, tudo que a gente achou aqui é pesquisa em sites de notícia e todas as fontes estão lá embaixo para quem quiser ver. E vamos para nossa história, né? Nossa história começa com o casal Cynthia e Adeilson. Os dois tinham um relacionamento há 4 anos e, segundo o Adeilson, eles se conheceram porque ela fazia o transporte escolar do filho dele, o Bruno. a tia da Quando a nossa história... perua. Ela é a tia da perua, ela fazia o transporte dele. Segundo ele, eles estão juntos, né, faz 4 anos, e eles casaram e foram morar juntos durante a pandemia. E a Cíntia conhece o Bruno, esse filho dele, desde que ele tem 5 anos de idade, foi quando ela começou a levar ele de perua pra escola. Então, e quando isso tudo acontece, na verdade, essa tour toda começa, né? Que a gente fica sabendo em maio desse ano, mais especificamente no dia 15 de maio de 2022. E como é que estava a família nesse dia, né? A Cíntia e o Adeilson,
Eles moravam junto com os filhos do Adeilson do primeiro casamento, que é o Bruno, que a gente já falou, e a Fernanda, de 22 Uhum. anos, com os 2 filhos da Cíntia de uma relação anterior, os 2 filhos biológicos da Cíntia e do Adeilson, e uma filha que o casal adotou. Então temos uma grande família, né? Ela Uma família muito precisava ser a unida. tia da perua? Ela precisava ser a tia da perua só para dirigir a família dela para a escola. Sim. E aí, no dia 15 de maio, estava tudo certo na família, foi um almoço como qualquer outro, né? A família morava, acho que ainda mora, né, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. E Cíntia fez o almoço para todo mundo: arroz, feijão, bife e batata frita, aquela coisa bem brasileira, sabe? E eles tinham o hábito na casa, porque, de novo, gente, é uma casa cheia de gente, é uma casa com uma família bem grande, uma família de classe média, a crise bateu pra todo mundo, então eles tinham o hábito da Cíntia fazer os pratos de todo mundo. Que é meio que pra Querida. saber que a comida vai dar, né? Pra todo mundo igual. E o Bruno reclamou do gosto da comida e comentou com a Cíntia que ele estava vendo algumas bolinhas azuis no feijão. E nisso ele começou a empurrar o feijão pro canto do prato, falando que ele não queria comer. A Cíntia falou pra ele que era o tempero, que ela tinha usado um tempero de bacon que não devia ter derretido direito. Pegou o prato dele, levou o prato de volta pra cozinha, pôs mais feijão e entregou o prato de novo. Tipo, ó, isso aqui não dissolveu direito, toma aqui, come. E Vai aí, comer o feijão. Vai ficar e, anêmico se não comer feijão. e ela, quando ele reclamou da comida, ela ainda deu risada dele ter reclamado. E os irmãos e meus-irmãos dele ainda zoaram ele, tipo, meio que de fresco, sabe? Tipo, de estar reclamando do gosto da comida. Beleza, ele Hum. comeu e ela deixou ele na casa da mãe, da ex-mulher do Adeilson, a Jane Carvalho Cabral. Alguns minutos depois de chegar em casa, o Bruno começou a passar muito mal. Ele começou a vomitar, ele começou a soltar espuma pela boca e a língua dele começou a enrolar, ele começou a babar. A Jane correu com ele pro hospital. Eles foram pro Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste do Rio. E ele foi diagnosticado com uma intoxicação alimentar aguda. O Bruno sobreviveu, ele teve alta no dia 19. Mas o Bruno tá bem, tá, gente? O Bruno já voltou pra casa, tá tudo certo. O que acontece foi que o Bruno ser hospitalizado fez com que a Jane. Sabe aquele instinto que a gente estava falando agora há pouco? Aquele instinto de. Aqueles 5 minutos que a gente tem, que em inglês chama gut feeling. Uhum. Deu um É o seu estalo senso na de Jane. aranha. Deu um estalo na Jane, por quê? Porque não fazia nem 2 meses que a irmã do Bruno, a Fernanda, tinha falecido. A Fernanda tinha só 22 anos e a Fernanda faleceu de uma causa tida como não identificada, tá? E aí, o que que a Jane fala? Eu vou pegar uma entrevista que ela deu. A Fernanda deu entrada no hospital menos de 2 meses antes, em março de 2022, com os mesmos sintomas que o Bruno teve. Ela estava espumando pela boca, a língua dela estava enrolando, ela estava vomitando. E a Jane chegou pro médico e perguntou se a filha tinha sido envenenada e se tinham feito algum exame toxicológico. Mas o que o hospital disse pra ela é que, como já era o terceiro dia de internação da Fernanda, não tinha mais o que fazer. Porque a Jane, no começo, ela foi vendo sintomas, a Fernanda foi levada pro hospital, ficou internada, e no terceiro dia a Jane questionou, né? E aí ela fala: Uhum. já era coração de mãe falando mesmo. Devido à parada cardíaca, ela teve uma lesão cerebral. E foi isso que causou a morte, porque os órgãos foram parando. Ninguém descobriu, né? Chegou ao óbito, essa tristeza toda, e a gente, em hipótese alguma, imaginava o que tinha acontecido. Até exatamente 2 meses depois, o Bruno passar mal. Pam! Claro. Nisso, né, ela juntou A mais B e falou pro hospital. Chegou pro médico e falou: olha, é a segunda vez que o filho meu dá entrada no hospital, com os mesmos sintomas, e o que os dois têm em comum é que os dois moram com a nova esposa do meu marido, e é ela que não só faz a comida pra eles, mas monta o prato deles. Porque só o Bruno passou mal. A família inteira comeu da mesma comida e só o Bruno passou mal. Só ele passou mal. Ai, gente.
Só ele passou mal. Inclusive, a Jane contou depois que a Cindy tentou dar comida pra Jane diversas vezes e que a Jane tinha algum instinto, ela falava que ela não queria comida com energia ruim. Ela fala que é normal e ela chega a mostrar depois mensagens de WhatsApp trocadas por elas, em que Vem a Cindy comer. primeiro não, não, é assim: "Olha, o Bruno tá indo pra sua casa, mas eu vou deixar uma marmita com ele pra você". E aí ela recusava, ela: "Não, não, não precisa". Ou ela falava assim: "Você tem certeza? Eu fiz carne assada com arroz, você não quer?". E ela: "Não, não, não quero, obrigada, tô com bastante comida em casa". Em outra ocasião, ela ainda perguntou se a Jane não queria levar o whey, porque a Fernanda, antes de falecer, ela fazia academia, uma menina linda, linda, mas vocês vão ver, Hum, tô colocando foto dela aqui. Ela era e aí que tá também, chama atenção porque ela era muito saudável. Era uma menina que fazia academia, que tomava, tipo, whey, tinha as refeições certinhas, não era uma pessoa que teria um perfil de ter falência múltipla de órgãos com 22 anos do nada. E a Cíntia hum. perguntou pra Jane se a Jane não queria levar o whey. "Ah, você não quer levar o whey aqui da Fernanda pra você, pra tomar?" E a Jane disse que não queria, porque nem usava daquela marca. E a Cíntia sempre querendo dar comida pra ela, né? Nisso, Suspeito. é, no dia 20 de maio, 5 dias depois que o Bruno deu entrada no hospital, ela foi chamada na delegacia pra depor, a Cíntia, e ela foi Hum, levada pelo filho mais velho dela, né? Um daqueles filhos de um relacionamento anterior, que a gente falou ali atrás. E esse filho, ele chegou na delegacia com ela e ele afirma que ela confessou pra ele ter envenenado o Bruno. E aí tem um trecho do boletim de ocorrência, né, do depoimento dele, que é: "O declarante teve uma conversa com a mãe, onde a mesma confessou tudo o que havia feito. Que Cíntia diz que colocou chumbinho no feijão do prato do adolescente e, por esse motivo, ele sentiu o gosto ruim. O declarante perguntou se ela havia feito a mesma coisa com Fernanda, a irmã de Bruno, e Cíntia disse que fez tudo isso por amor a Adeilson, pai dos jovens. Cíntia não disse onde adquiriu o veneno, nem se teve ajuda de alguém e que teme pela vida. Ele, né? E o declarante teme pela vida de sua mãe. É a frase do BO, né? Porque esse caso ficou tão uhum. famoso que ele ficou com medo dela apanhar na delegacia. E aí, Eu tomara que ela tenha. ela teve ordem de prisão decretada na mesma hora, e quando ela foi confrontada com a informação de que ela confessou pro filho dela, ela ainda tentou jogar a bola pra esse filho. Ela falou que foi o filho dela. Esse filho chama Lucas. É, Gente, ela não tentou. há limites. Não há É. limites para maldade. Você fazer E, uma maldade com o filho dos outros e daí ainda joga o seu filho na linha do trem. Assim, ó, vai, tome, é sua responsabilidade. e tem 2 dias, né? A gente tá gravando isso no dia 2 de junho, no dia 31, ele deu a primeira declaração pra imprensa desde que essa tour estourou, o Lucas, né? O filho Hum, que ela tentou jogar debaixo do trem. Ele falou: "Sim, eu entreguei minha mãe. Sim, ela me confessou. Contei tudo na delegacia. Botei a cara, me expus. Eu fiz o que tinha que ser feito, mas em nenhum momento até então eu soltei a mão dela. Eu tava lá. Eu levei no hospital, na delegacia, busquei e por fim a entreguei. Com a garantia que estaria aqui do lado de fora cuidando de tudo, até que minha ficha como filho caiu. Fui surpreendido na delegacia mesmo, que ela me acusava a todo momento sobre os crimes que ela cometeu. Ela, no desespero, estava ele lá incriminando um filho. estarracado na linha do trem. É. Mãe, por A- que me abandonaste? Ele tá igual aquela menininha falando do aborto, aquela menina de 6 anos. Mamãe, por que me tiraste de teu ventre? E aí, ela tá, nesse momento, o status da Cíntia, tá, é em prisão preventiva, porque eles pediram a exumação do corpo da Fernanda e essa exumação pode levar entre 10 e 20 dias. A Hum, exumação foi pedida no dia 20, então isso ainda tá rolando, ainda não saiu o uhum. resultado, mas calma que eu não acabei. Não acabou a história, calma que a história piora. Agora a gente Ave vai Maria. voltar no tempo, para 4 anos atrás. Lembra que a Cíntia estava com a Adeilson fazia 4 anos? Antes de estar com a Ai. Adeilson, Cíntia namorava o dentista Pedro José Belo Gomes, de 64 anos. Os dois moravam no Rio, num apartamento de 3 quartos, no primeiro andar de um prédio na esquina do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Em setembro de 2018, o Pedro começou a passar mal. Ai, Pedro.
É. A Cíntia socorreu o Pedro, colocou ele no carro dele e levou ele para o Hospital São Mateus, em Bangu, também na zona oeste do Rio. Ele morreu no mesmo dia, tá? Assim, o corpo dele foi enterrado, tá enterrado no cemitério do Pechincha, ninguém se questionou. Eles estavam juntos fazia 2 anos. Eles eram descritos pelos vizinhos como tendo uma vida tranquila, assim, eles tinham um apartamento considerado caro, num ponto relativamente bom. O casal era conhecido por estar sempre ou na praia ou ouvindo pagode, tomando cerveja na sacada. O Pedro, ele era viúvo desde 2016 e ele tinha, né, uma filha que morava no exterior. Enfim, era uma vida boa, sabe. Ele era professor Uhum. universitário aposentado, então estava tudo certo. Do que o Pedro morreu? Ninguém sabe muito bem. Os vizinhos afirmam, que viram ele passando mal e sendo socorrido pela Cíntia, e falaram que ele estava com a língua enrolada, babando, vomitando e soltando espuma pela boca. Hum. Pois é. Coincidência. As coincidências são muitas. Sim. E adivinha, né, mesmo tendo uma filha, estranhamente, o testamento dele diz que tudo foi pra Cíntia, incluindo o carro, uma poupança de 115.971,54 gente, como é que eu falo esse número em português? Assim mesmo. É isso? 115.971,54 É, Deixou é. quase R$116.000 pra ela. Quase 200 Sim. pau na conta dela. Deixou uma Arredonda. grana. Arredondo, deixou uma grana pra ela. A causa da morte que constou na autópsia, né, no documento, né, pra ela conseguir pegar a herança, foi acidente vascular cerebral hemorrágico causado por hipertensão arterial sistêmica. Mas agora que todo mundo tá sabendo de quem a Cíntia eles estão pedindo para o corpo ser exumado também para ver se ele não foi envenenado. Com certeza. É, É muita então, coincidência os 3 morrerem babando e vomitando de uma hora para outra. sim. E aí, ainda não acabou. Vizinho de porta dela, o senhor Francisco, 5 de O novembro que, de que o seu 2020. Francisco fez? Ele morreu de falência múltipla de órgãos no Hospital Oeste Dora, em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. A Cíntia entrou, logo depois que o Francisco morreu, a Cíntia entrou com uma ação na Vara Civil, requerendo a integração de posse da casa do Francisco. Ela afirma que o vizinho dela deixou o apartamento para ela, o imóvel, né, a casa dele para ela. Era um imóvel de 72 metros quadrados, avaliado como valendo R$70.000. E ela afirma que ele doou para ela e que era direito dela ter a casa dele. Ela queria fazer um casão com as 2 casas, eu acho. Mas o Francisco, ele era casado. E aí, tipo, a filha, né, do Francisco com a filha do Francisco, basicamente, ele foi casado. Ela viu que a vizinha estava falando que tinha direito à casa dele, e ela entrou com uma ação, tipo, falando: "Amiga sua louca, né?". E ela fala: "Como assim o É, falecido ia doar seu imóvel para uma pessoa sem nenhum parentesco, tendo em seu convívio, um filho e uma companheira?". não tem Então, tipo, cabimento. minha mãe está pasma com essa situação, pois viveu em uma união estável com o meu pai como se fossem casados há mais de 20 anos, permanecendo laço amoroso até o óbito. E aí agora Gente. vão E e daí, ele, imagina, assim da cabeça da Cíntia, ele tava lá, meu apartamento é seu. Tipo, qual que é a história da Cíntia nisso? Ele simplesmente do nada doou pra ela, ô Cíntia, você quer um é, apartamento? o Tô argumento pensando em. dela é que eles eram vizinhos de porta há 5 anos e que ele deixou, como é que fala? Registrado pra ela, verbalmente, o desejo de doar a casa dele pra ela depois que ele morresse. Porque ela não tinha nada, assim, provando dele. Ela só chegou lá falando: Claro "Olha". que não.
é E assim, meu. o caso Ele é falou que ele queria deixar a mulher dele na rua, a filha dele sem herança nenhuma, pra me dar o casão que eu quero. e detalhe que ele tinha câncer, o Francisco, mas ele não morreu de câncer, tá? Ele morreu de ataque cardíaco, em teoria, tudo esse, tipo, enfim, Ataque cardíaco. pra ataque cardíaco. E aí o caso dele também vai ser revisto. É. Gente. E agora, o que tá começando, assim, esse processo de tava rolando até ela ser presa, o processo da reintegração de posse ainda tava rolando, tá? A família do Francisco, o vizinho, ainda tava tretando, mas esse processo agora que a Cíntia foi presa, ele foi cancelado, então a família do Francisco finalmente conseguiu ter, garantido o direito à própria casa, né? Então não E tem mais treta paz, na né? justiça por conta da casa. Mas qual que é a treta? Antes de trabalhar como a tia da van, a Cíntia trabalhava como merendeira em escolas da rede pública do Rio de Janeiro. E saiu há Ai, 2 não. dias, é, que ela também vai ser investigada pelo assassinato de um enteado, uma criança de 6 anos, que seria meia-irmã do filho dela. Seria filho do pai, tipo, do pai do filho dela, né, do namorado Uhum. anterior de outro casamento. Que aconteceu há mais de 20 anos. Então, assim, agora eles vão ter que analisar toda a morte suspeita, não só de criança em escola da rede pública, mas também de todas as crianças que passaram pela Cíntia. E o pior é que a Cíntia, ela é voluntária para ser mãe adotiva num programa de é tipo um programa que o governo do Rio de Janeiro tem para ajudar crianças de baixa renda, que eles realocam crianças em situação de vulnerabilidade social com famílias adotivas, seria tipo uma foster family. E já Gente, passaram ela é ogra do Rio de Janeiro. sim, O caso já da ogra passaram. a gente fez aqui. Ela tá fazendo aquele child farming, Lembra que baby eu comentei farming. no co lembra no começo que eu falei que, ela morava junto com eles morava uma filha adotiva dos 2. Já passaram pela casa dela 38 crianças. Quantas dessas E estão ainda vivas? então, a gente não sabe, porque essa informação ainda não foi liberada, eu não sei se para evitar que todos os pais caiam em cima do governo, do programa, eu não sei por que motivo, mas, eu sei que todas as crianças que passaram por ela vão ter que ser, se eu acho que algumas devem ter morrido, porque eles estão segurando muito essa informação, sabe. A única morte que eles divulgaram até agora que tá sendo investigada é a desse enteado, e que essa morte aconteceu há mais de 20 anos, mas supondo que esse enteado foi a primeira vítima dela, e conhecendo o pouco que a gente conhece de criminologia e de perfil de assassinos, se a primeira vítima dela foi há 20 anos, ela não ficou 20 anos parada. Não, Então, assim, nesse definitivamente não. momento, o que a gente sabe é que eles estão analisando todas as mortes suspeitas de vizinhos de todas as casas que ela morou e mortes em famílias de todos os namorados que ela teve. Então, ex-namorada de ex-namorado, ex-sogra, eles estão tendo que pegar todo mundo que passou na vida dessa mulher e analisar as mortes de todo mundo pra ver quantas vítimas ela realmente fez. E isso vai demorar muito pra acontecer. Então, a cada Sim, dia vai que demorar passa anos isso. sim, então vê, esse enteado de 6 anos, a gente ficou sabendo há 2 dias. Então, a cada dia que passa, a gente tem mais uma vítima. A gente fica sabendo de mais gente, porque eles estão passando um pente fino em todo mundo e pedindo exumação de corpo de todo mundo que eles conseguem. Então, assim, essa mulher pode ser uma das serial killers mais prolíficas do Brasil. Olha Representatividade, uma mulher. olha o tamanho desse rabbit hole, olha o tanto de gente que essa mulher Gente. Quando eu vi as notícias, eu falei, ela envenenou. Eu achei que fosse mais uma daquelas, sei lá, aquelas. Realmente, eu achei que fosse só o filho do cara, porque ela tava com raiva da ex-mulher do cara, sabe? Essas loucuras que algumas pessoas fazem. Mas eu não. Gente, eu não imaginava que isso.
Gente, Ó, 20 é, anos e nunca ninguém pegou 20 essa anos. mulher, nunca ninguém achou suspeito, todo mundo caindo morto que nem umas moscas ao redor dela, o filho E na linha você do vê, trem. e você vê, ela foi, não só mãe adotiva, ela não só acolheu 38 crianças, como ela foi merendeira. Olha o tamanho que essa investigação vai Cara, ter que ter de morte de criança com merenda, que falavam que era, sabe? Porque, meu, é muito difícil você diferenciar, tipo, quando não é, sei lá, uma virose que todas as crianças pegam. Até que salmonela. quantas. Sei lá, é muito difícil, né? Porque você vai ter que fazer um negócio retroativo agora. Então tá no momento de apurar. Imagina, vão ter que olhar todas as escolas que ela trabalhou como merendeira, todos os vizinhos, todas as famílias adotivas pelas quais que tipo tiveram contato com ela e os filhos adotivos que passaram por ela. Então Vai demorar aguardem, porque eu tenho anos certeza. isso. Eu não sei nem, é capaz a gente nunca nem ficar sabendo de todo mundo. Provavelmente não, não tem Então como. assim, a gente provavelmente está testemunhando uma das serial killers mais prolíficas do Brasil. Uma, é realmente o que você falou, é a Ogra de Reading brasileira, em pleno século XXI. Brasileira, é a Ogra do Rio de Janeiro. É a Ogra do Rio de Janeiro. Bom, ainda bem que ela acabou sendo pega, né? Porque Ah, ainda bem eu que acho. como que era o nome dela? Jane? A Jane, Ainda a bem que mãe ela da. alertou, a mãe da Fernanda e do Bruno, não é? Então, ainda bem que ela se ligou e falou: não, tem alguma coisa errada aqui. Gente, Porque eu sempre acho que. confiem no seu instinto. Se você achar que tem alguma coisa Sim. errada, vai atrás, e principalmente se for com seu filho. É melhor você parecer louca do que você ficar a vida inteira pensando que você podia ter feito alguma coisa e não fez. E Olha que assim, eu profundo isso. acho. Pensando, de novo, gente, assim, a experiência, o pouco que eu tive da pós-graduação que eu fiz em psicanálise e tal, e o que a gente estuda muito é quando você estuda o ciclo, né, de morte de um serial killer, ele normalmente é pego quando ele chega numa fase que ele não dá o tempo, ele começa a dar um intervalo muito curto entre as mortes, é quando ele tá mais. Hum. E vários que a gente estuda tem isso. O Ted Bundy fez isso, o, É o porque eles Gacy têm que ir fez isso. aumentando, eles têm que ir aumentando o É um vício como estímulo. É outro. um vício. E vê, deu menos de 2 meses entre a Fernanda e o Bruno. A Fernanda morreu no fim de março, foi 28 ou 29 de março. Gente do céu. O Bruno, ela tentou envenenar ele dia 15 de maio. Não deu 2 meses. Então, se ela tivesse esperado, tipo, um ano, era capaz de a gente não pegar. É, Era capaz do tipo de não ter caído a ficha, assim. Mas foi tão rápido que ficou impossível, né? é. As pessoas não ficarem abaladas. E por enquanto é isso. Uhum. Ela vai ficar presa por um mês, né? Como a gente já falou. Tipo, ela tá em prisão preventiva. E tá sendo acusada de tentativa de assassinato. Eu acredito que saindo o toxicológico da Fernanda, e a gente sabe que vai, infelizmente, a gente sabe que vai dar positivo. Eu acho que ela já vai ter o habeas corpus negado e já vai ser indiciada direto. Vamos ver. Um outro Ai, com detalhe certeza. importante é que eles acharam chumbinho, né, na cozinha dela. Eles acharam o veneno usado na cozinha dela, mas ainda não se sabe como ela conseguiu. Porque a venda desse remédio é usado como veneno de rato, né? Se não me engano, no Brasil. Hum, Mas é relativamente controlado, não é fácil conseguir. Então ainda não sabem como ela pegou, hum. mas tinha na cozinha dela. E é isso, gente. Começa a semana com essa. Bom domingo. Bom domingo. E sejam bons. E busquem conhecimentos. É. Cuidado com o que vocês trazem pra dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Sério. Às vezes você acha que a pessoa é legal, que ela tá cuidando dos seus filhos, que ela é gentil. Cuidado. Nunca confie em ninguém dentro da sua casa. A gente não tá Ninguém. culpando a família por conta disso, até porque tá todo mundo. Não, O claro que Adeilson, não. ele deu entrevista, ele tá horrorizado e tal, mas assim, Gente, a ele gente. deve estar arrasado. Ele tá arrasado, ele tá se sentindo culpado, ele tá. Coitado, gente, imagina. E ele disse que ela nunca demonstrou ciúme nenhum, pelo contrário. Mano, e você vê as redes sociais dessa mulher, ela postava story,
"Força, Fernanda, a família tá aqui te esperando, estamos torcendo por você". Ela ficou na cabeceira da cama da Fernanda todos os dias que a Fernanda ficou internada no hospital. As médicas achavam até no começo que era ela sendo uma madrasta, essas madrasta que é mãe, sabe, mas na verdade ela estava com medo da Fernanda acordar. É, pois é. Ai, Vocês vão ver aí o gente. post dela no Instagram, nos stories dela fazendo, é assim, é um deboche. Enfim, É, é um é, deboche. É. é um mas é isso, se vocês conheceram alguma atualização, alguma informação que a gente não falou aqui, coloca aí nos comentários. Se quiser discutir o caso também, porque, Sim. meu, tá acontecendo agora, com certeza até a gente publicar o vídeo já vai ter saído mais coisa. Uhum. E estamos aí, gente, pra sugerir temas pra gente também, é só comentar aqui ou mandar pra gente no Instagram. Ouça nosso podcast, nos sigam em todas as redes sociais, contem para os amigos, espalhem a palavra. Exato, nós temos novos episódios toda segunda-feira no Spotify, Deezer e agregadores, e todo domingo aqui no YouTube. Então se inscreve em tudo, segue a gente nas redes e boa semana. E adeus. Adeus para sempre. Uhum.